Olá pessoal, então vamos para mais uma aula de mecânica e resistência dos materiais. E dando continuidade à nossa aula de ontem, hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre o momento de inércia. Então vocês estão lembrados que o momento de inércia ele é uma propriedade geométrica de figuras planas. Elas podem ser regulares ou irregulares, né? Mas ela tem tudo a ver com a área de uma determinada figura, tá? Na engenharia, a gente costuma trabalhar com figuras que são regulares, certo? Então, elas têm aí uma determinada regularidade, até para poder trabalhar e para poder alcançar na prática aquilo que é projetado no papel, certo? Então, se eu tenho uma seção retangular para uma laje de concreto armado, eu vou conseguir fazer uma forma e alcançar aquilo que foi planejado. Agora, se eu tenho se eu quero inventar uma seção irregular, vai ser muito difícil de executar ela na prática. Então, por isso que a gente acaba trabalhando com figuras que são regulares, certo? E, para essas figuras que são regulares, assim como a gente já conversou um pouquinho antes, elas já têm uma fórmula pré-definida para cálculo do momento de inércia, do momento polar de inércia e assim por diante. E é isso que a gente vai ver agora, tá? Então aqui, ó, para o retângulo, por exemplo, aquilo que a gente já definiu ontem, né? Então, deixa eu pegar a canetinha aqui. Quando eu tenho aqui, ó, quando eu tenho aqui o eixo passando pelo centroide, né? O centroide do retângulo é bem no meio aqui, da altura e no meio da base, eu tenho o meu x', ó, e o meu y'. Então, o cálculo do momento de inércia nesse eixo que passa pelo centroide é base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Se eu quiser o momento de inércia em relação ao eixo y, é base ao cubo vezes a altura dividido por 12. Tá? E o momento polar de inércia é essa fórmula aqui. Ok? Então isso a gente já conversou ontem e a gente chegou a essa conclusão partindo da definição de momento de inércia por integração, ok? Da mesma forma, pessoal, para outras figuras a gente também tem pré-definido. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um triângulo que ele tem a base paralela ao eixo x', ó, tá vendo? A base dele é paralela ao eixo. Então, eu tenho que o meu momento de inércia em relação a esse eixo, que ele é paralelo, é base vezes a altura ao cubo dividido por 36. Então, não é mais dividido por 12 como no retângulo, mas sim dividido por 36. Ah, mas e se eu quero saber no eixo y? Se eu tiver um triângulo que a base dele seja paralela ao eixo y, né? Aqui eu tenho o eixo y e aqui eu tenho o meu eixo y', certo? Passando pelo centroide. Então, se eu tenho uma configuração como essa e eu sei a distância aqui, ó, é só eu mudar a minha forma de olhar. A minha base vai passar a ser essa e a minha altura vai passar a ser essa, ok? Aliás, a minha altura vai ser a altura do triângulo todo, certo? Que então seria essa. Então é só eu mudar o meu posicionamento do eixo e enxergar de 90 graus, certo? Então é a mesma coisa. Ah, mas eu quero saber a partir desse eixo aqui, ó, desse eixo y'. Então vai ser a partir da próxima aula que eu vou apresentar para vocês o teorema de eixos paralelos, né? Então daí a gente precisaria dividir essa figura aqui, ó, em dois triângulos diferentes para poder fazer o cálculo, certo? Se eu não quiser dividir o meu triângulo, só é possível calcular diretamente se a minha base for paralela ao eixo, certo? Pode ser o eixo x ou pode ser o eixo y, ok? Então, e a fórmula é essa aqui, 1 sobre 36 vezes base vezes altura ao cubo. Se eu tiver uma figura plana conhecida, sendo ela um círculo, é muito simples, porque tanto em relação ao eixo x quanto em relação ao eixo y, o momento de inércia é exatamente o mesmo, ok? É exatamente o mesmo.
E aí é só eu fazer 1/4 de πr à quarta, né? Lembrando que o raio é metade do diâmetro, ok? Muito simples. Se eu tiver o semicírculo, é a mesma característica que para o triângulo, certo? Eu vou conseguir, para o triângulo não, para o círculo, né? A inércia em x e a inércia em y é exatamente a mesma, eu só preciso saber o valor do raio. A única diferença é que agora o momento de inércia é 1/8 de πr à quarta, certo? Então, pessoal, agora a gente vai calcular esse exemplo, tá? Que é o que? O cálculo do momento de inércia em relação ao eixo x e ao eixo y dessa seção abaixo, considerando que a espessura desse tubo é de 2 centímetros, tá? Então, por que eu trouxe esse exemplo aqui para vocês? Porque a gente tem figuras conhecidas. A gente tem aqui, ó, um retângulo maior e um retângulo menor que é vazado, ok? Qual é a diferença entre os dois? Que em um eu vou considerar ele como um retângulo completo, positivo, mais um retângulo menor completo, só que como ele é vazado, ele é negativo, certo? Então eu vou descontar o momento de inércia desse retângulo menor do retângulo maior, tá? É a mesma ideia do centroide. Lembra que quando a gente tinha uma seção vazada no centroide, eu descontava a área vazada? É a mesma coisa, certo? Só que aqui é para cálculo do momento de inércia. E por que eu posso fazer isso nesse caso? Utilizando esses momentos de inércia, que são os momentos de inércia, lembrando que passam pelo CG da figura, certo? Então aqui eu tenho um x e eu tenho um y. Esse momento de inércia que eu vou usar, essa fórmula do momento de inércia que eu vou usar, que é, por exemplo, a base vezes a altura ao cubo dividido por 12, ela é um momento de inércia centroidal. Então, é um momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide, ok? Como as duas figuras têm o centroide localizado no mesmo eixo, então eu posso simplesmente fazer essa continha que eu falei para vocês, de um momento de inércia do retângulo maior menos momento de inércia do retângulo menor. Então, como que vai ficar? Eu tenho aqui, ó, o meu momento de inércia em relação ao eixo x. Lembrando que o meu eixo x passa bem aqui, ó. E o meu eixo y aqui, bem no Czinho, no centroide da figura. Então, o meu momento de inércia em relação ao eixo x vai ser a base do triângulo maior vezes do retângulo maior vezes a altura ao cubo do retângulo maior dividido por 12 menos a base do retângulo menor vezes a altura do retângulo menor dividido por 12, tá? Então, quem que é a minha base do B maiúsculo? É 20. A altura do H maiúsculo é 30. Quem que vai ser a minha base menor? Vai ser 20 menos a espessura do tubo. Então, vai ser 20 menos... Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho mais 2. Então, me restam 16, porque é 20 menos 4. Cuidado para não errar isso, pessoal. Quando eu estava fazendo essa disciplina na faculdade, eu errei isso na prova e eu perdi a questão inteira. Eu considerei que a dimensão interna era só menos uma vez a espessura, e é menos 2 vezes a espessura, tá? A altura vai ser 30 menos 4, também porque é 2 vezes a espessura. Então, vai dar 26, ok? Então, é só substituir na fórmula. Vai ficar a base maior, que é 20, vezes 30
ao cubo sobre 12, menos a base menor, que é 16, vezes a altura menor, que é 26 ao cubo, dividido por 12, certo? E aí agora é só fazer essa continha. Vamos fazer. Vai ser 20 vezes 30 ao cubo, dividido por 12, menos 16 vezes 26 ao cubo, dividido por 12. Então, deu 21.565 centímetros a quarta, tá? Não vamos esquecer da unidade de medida nunca, tá? Centímetros a quarta, por quê? Porque as dimensões aqui estão em centímetros, ok? Pessoal, para calcular no eixo Y é a mesma coisa, certo? Deixa eu apagar aqui essa parte. Qual que é a diferença? A fórmula, que eu não tenho mais agora base vezes altura ao cubo. Vai ser base ao cubo vezes a altura, ok? Então vamos lá. Momento de inércia no eixo Y vai ser base ao cubo vezes a altura do retângulo maior dividido por 12 menos a base menor ao cubo vezes a altura menor dividido por 12. Então vai ficar base maior 20 ao cubo vezes 30 dividido por 12 menos 16 ao cubo vezes o 26 dividido por 12. Então, minha inércia em Y vai ser igual, a gente vai para a calculadora, 20 ao cubo vezes 30 dividido por 12 menos 16 ao cubo vezes 26 dividido por 12 dá 11.125 centímetros a quarta. Então o que a gente repara? Que a inércia em Y ela é menor do que a inércia em X, ela é bem menor do que a inércia em X. Então isso indica que se essa viga sofreu uma flexão no eixo X, ela vai suportar melhor do que se ela receber uma flexão no eixo Y. E para vigas é muito mais comum realmente que elas recebam uma flexão no plano do eixo X do que no plano do eixo Y. Por isso, por quê? Por conta da gravidade mesmo, né? Por isso que as nossas vigas geralmente elas têm uma seção cuja altura é maior do que a base, certo? E não o contrário. Se eu tiver uma situação contrária, eu vou ter pouca resistência em relação à flexão, que é muito comum no plano do eixo X, ok? Agora, pessoal, eu quero que vocês façam essa atividade para entregar lá no fórum, que é calcular o momento de inércia em relação ao eixo X e ao eixo Y dessa seção abaixo, né? E só salientando aqui que a seção vazada ela tem 25 milímetros, ok? Não é o diâmetro, é o raio, certo? De 25 milímetros. E fazer esse cálculo e entregar lá no fórum. Pode ser uma foto, pode ser digitado no Word ou no Excel, vocês é que vão escolher. Depois disso, pessoal, tenho que fazer esse exercício, que é calcular o momento de inércia para essa seção abaixo, tanto em relação ao eixo X quanto em relação ao eixo Y, tá? Então a gente tem um tubo circular com a espessura de 18 milímetros
e diâmetro externo de 210 milímetros. O que é o diâmetro externo? É o diâmetro de fora, tá? Então, vejam aí o que vocês acham que deve ser feito para calcular o momento de inércia de uma figura como essa. Lembrando que eu passei a fórmula lá nos primeiros slides, é só voltar um pouquinho aí no vídeo para que vocês possam fazer esse exercício, tá? Qualquer dúvida que tiver é para mandar lá no fórum que eu vou falar com vocês. Eu vou fazer um pedido para que vocês não coloquem lá presente respondendo no fórum, porque senão depois eu tenho um maior trabalho para procurar as respostas de vocês, ok? A presença ela vai ser contabilizada a partir da participação, respondendo aquilo que foi proposto, né? No nosso caso vai ser essa atividade aqui, certo? Pessoal, depois, não sei se vocês perceberam, mas a gente tem a sala do café. Na sala do café é um momento pós-aula, que é para que vocês pensem e reflitam sobre alguma coisa a respeito do assunto que está sendo discutido na disciplina. Dessa vez eu quero propor um desafio para vocês, para que vocês definam uma fórmula geral para determinar tanto o momento de inércia em relação a x quanto em relação a y para essas duas figuras abaixo. O que a gente fez aqui? Durante a aula a gente fez um exercício parecido com esse. Na atividade para o fórum vocês vão fazer algo parecido com isso, mas a gente foi utilizando números, né? Se eu não quiser utilizar números, se eu quiser utilizar apenas as variáveis que eu conheço, que é a altura aqui, por exemplo, a base, a espessura, né? Ou aqui o diâmetro, né, dessa figura, ou o raio, né, dessa figura, e a espessura dessa figura. Se eu quiser utilizar essas variáveis, qual seria a fórmula geral que eu teria, que me facilitaria a vida para eu não precisar ficar trabalhando com muitos números, certo? Então fica esse desafio aí para vocês e eu espero vocês lá no nosso fórum para participar e também depois na sala do café, certo? Então, lembrando que toda vez que precisar determinar o momento de inércia de uma figura plana de formato conhecido, existem as tabelas com as equações para determinar esses momentos e a gente não precisa utilizar a definição por integração, a não ser que eu não conheça a superfície, a não ser que ela não seja uma superfície regular, ok? Eu vou deixar disponível para vocês a tabela dos momentos de inércia que eu passei aqui durante essa aula, lá no material da disciplina, certo? Então, por hoje é isso, e a gente se encontra no fórum e depois na próxima aula. Até mais!